Bom dia, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês essa manhã. Quão precioso, né? É esse tempo em família. E que bênção poder estar com vocês aqui, né, no ministério tão precioso, tão incrível. A Jaque estava falando ali das conquistas, meu coração se alegrando com vocês. Há um tempo atrás, para quem não me conhece, eu sou esposa do pastor Pedro Vux, aqui da igreja, né? Nós estamos à frente aí da Rede Branca e da juventude também, como um todo, e cuidando, né, dessa juventude conforme o Senhor quer, conforme o Senhor tem. É um desafio, mas é um desafio muito prazeroso, né? Cuidar de pessoas é muito precioso e a gente ama o que faz. E há um tempo atrás, o Pedro veio ministrar para vocês e ele falou comigo: amor, lá é incrível, você vai amar, eu tenho certeza. E aí eu estava aqui comentando com ele antes de subir, falei: amor, você não tem ideia de como essa atmosfera é incrível. Que bom ter dito sim para a Jaque, para estar aqui com vocês nessa manhã. E espero que vocês absorvam do Senhor algo que a gente vai falar aqui hoje, porque ele tem falado comigo, ele tem trago essa direção, né, para a nossa igreja, para as nossas células, para a nossa juventude, que é, de fato, sondar os nossos corações, saber, de fato, como nós estamos no Senhor, como nós nos alicerçamos nele. E quero compartilhar com vocês algo muito poderoso. Tá? Meu nome é Pérsia, Jaque. Pérsia para você, amiga. Tá? Sou esposa do Pedro, mãe do Bernardo, de 10 anos, mãe do Vitor, de 8 anos. Sou enfermeira, sou especialista em saúde da família, então vou estar aqui com vocês falando sobre saúde, né, daqui a uns dias também. Creio que vai ser um tempo muito poderoso, creio de verdade nisso. Né? Eu e a minha colega dentista que estaremos aqui com vocês para prevenir, para cuidar das nossas vidas, dos nossos corpos, para que a gente consiga glorificar ao Senhor, cuidando do nosso templo também, né? Então, vamos orar. Senhor Jesus, peço para que o Senhor me use poderosamente aqui nessa manhã, que a Tua palavra salte aos nossos olhos e que haja transformação aqui. Que o Senhor me use como instrumento santo das Tuas mãos, Senhor. Que seja o Senhor a falar e que eu obedeça a tudo aquilo que o Senhor precisa fazer aqui hoje. Alcance cada coração aqui nessa manhã. Eu falo com uma pessoa em específico. Eu falo com você que está me ouvindo. E eu peço para que o Senhor abra o teu coração nesse momento, tire as escamas dos seus olhos, para que você enxergue o Senhor falando com você na exposição das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai abrir em Provérbios 4, versículo 23. E a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia também. Não vamos parar aí, não. Amém? Está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Deus tem direcionado tanto eu quanto você a cuidar do nosso coração. Temos vivido dias difíceis, dias em que os nossos corações andam tão machucados, andam tão feridos, andam tão pisoteados pelo outro. Estamos vivendo tempos onde qualquer um acessa os nossos corações, qualquer um sabe as nossas dores, os nossos anseios, qualquer um tem autonomia para dizer se é certo, se é errado, você sentir, você pensar, você falar. Né? Nós temos
de fato, colocado os nossos corações à mercê do outro. E esse outro a gente não sabe, né? O que ele vai fazer conosco, como ele vai julgar os nossos corações, né? Eu sempre digo para as meninas, falo, olha, é muito fácil, né, você julgar o outro com uma perspectiva minúscula. Muito fácil. Nós temos aqui 1 hora, vocês já podem me julgar, já podem falar, olha, a Pérsia é isso, a Pérsia é aquilo, a Pérsia é aquilo. Com 1 hora de convívio que nós tivemos aqui nessa manhã, vocês já conseguem fazer um pré-julgamento a meu respeito. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer um julgamento ao nosso respeito. Quando eu falo em gabinete, quando eu falo em discipulado, falo, eu quero que você me responda quem você é. Aí todo mundo, é para responder mesmo? Sim, eu preciso saber quem você é a partir da sua ótica, do seu julgamento, porque a gente fala muito do outro, mas é necessário que a gente saiba de fato quem nós somos. E essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? É muito difícil. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem nós somos? Estamos vivendo esse tempo onde a gente precisa aprender a guardar o nosso coração, porque é no nosso coração que está a fonte de vida, né? E eu quero dizer para vocês, né, que eu perguntei para Deus, falei, Deus, como que eu guardo o meu coração? Me ensina, Senhor, a guardar meu coração, me ensina a, de fato, cuidar, né, do meu coração, que é de onde provém a fonte de vida, que é de onde tem tudo o que o Senhor quer de mim. E eu perguntando para Deus, e essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que trabalhou comigo lá em Belo Horizonte. Nós somos de Belo Horizonte, né? Tem 2 anos que a gente está aqui. Fez 2 anos agora. Já fez. Parece que tem mais. A sensação é que já tem uns 10 anos que eu estou aqui com os meus filhos, minha família, mas já tem 2. E aí, recentemente, eu estava conversando com uma profissional, ela é cardiologista, ela trabalhou comigo num hospital em Belo Horizonte, e ela falando comigo, Pérsia, você lembra daquela situação? E aí eu vou abrir para vocês, não vou citar nome, né? Nós trabalhávamos no hospital e ali a gente tinha uma equipe de saúde para atender casos específicos, né? Então, se a gente tinha um paciente que tinha uma demanda muito grave em várias situações, e ali ele precisava de um profissional do coração, um profissional psiquiatra, um profissional psicólogo. Então, a gente tinha uma equipe de saúde para fazer com aquele paciente um atendimento específico, especializado na identidade, no que ele precisava. Então, ali a gente era muito unida, né? A nossa equipe era uma das equipes mais legais que tinha. A gente conversava muito bem, a gente discutia os nossos casos e conseguia muito êxito nos tratamentos que a gente propunha, e ela sempre aquela mulher maravilhosa que alegrava a equipe. Eu falava com ela, falava, doutora, só falta você ser crente, que aí não vai ter para ninguém. Quando você se converter ao Senhor, e ela falava, não, isso não é para mim não, Pérsia. É muito difícil ser crente, eu vou ter que largar a mão de muita coisa na minha vida. Falei com ela, que lê do engano, né? Mas eu ficava insistindo, falava, doutora, só falta você ser crente. O sonho do meu coração, e eu tenho certeza que o sonho do Senhor é alcançar seu coração também, porque você já é uma bênção. Potencializar isso, né, para todos esses pacientes seria incrível. E aconteceu um fato, né? Esse fato que a gente estava comentando essa semana, quando a gente foi conversar pelo WhatsApp, e ela falou comigo, lembra daquela situação onde a gente estava discutindo, estava sentada assim numa roda, e aí por um momento ficou só nós duas, e ela começou a passar muito mal, muito mal. E eu falei com ela, doutora, você está vermelha aqui, a jugular dela estava palpitando. Falei, meu Senhor, o que eu vou fazer por ela? Eu falei com ela, doutora, eu preciso que você me escute. Logo eu, enfermeira, virei para uma cardiologista, falei, olha só, vamos fazer um eletro? Ela falou, não, isso daqui é emocional, logo passa. Puf, caiu.
chamei todo mundo, fizemos, né? Ela teve uma parada cardíaca naquele momento. E aí levamos ela para o CTI, ela ficou ali internada. Quando ela acordou, ela pediu para me chamar, falou: cadê a Pérsia? Por que eu não te ouvi? Aí eu peguei e falei para ela: pois é, minha amiga, você não está me ouvindo tem muito tempo. Vamos lá. E aí foi esse caso, né? Sentei com ela, falei do Senhor. E não sei se ela aceitou Jesus ali, não. Não sei. Mas o que eu quero dizer nesse caso é que ontem, a gente estava conversando, falei com ela, falei: olha, eu vou usar isso que a gente conversou numa mensagem que eu vou levar para umas pessoas muito especiais, porque elas vão gostar de ouvir esse compartilhamento, né? E ontem ela me mandou essa mensagem, falou: minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele dia, né? Aquelas vezes em que o Senhor te usava tanto para falar o meu coração? Falei: olha, você está falando como uma crente. Falei: sei. Ela falou: pois é, depois que você se foi, né? Ela de fato estava passando por situações muito complicadas de vida. A saúde estava boa, né? Fisicamente, externamente estava tudo bem, mas ela tinha perdido o esposo recentemente e os 2 filhos dela tinham se casado. E a gente sabia disso, né? E foi esse o fato em que ela teve essa parada cardíaca. Não foi por situação de veia entupida, de artéria entupida, de problemas de saúde, foi problema emocional. O coração dela estava abalado. E quando eu disse para ela, né? Quando ela acordou, falei com ela, falei: doutora, que bom que você está com a gente, né? Que alegria ver você com a gente. E eu preciso te falar que Deus quer que você guarde seu coração. Guarde seu coração. E ela falou para mim, falou: aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu procurei na Bíblia e Deus falou comigo. Falei: glória a Deus. Ela falou: olha, eu preciso te falar uma coisa. Essa semana começa uma célula na minha casa. Falei: não, eu vou aí. Eu vou aí, vou celebrar isso com você. Então, estou devendo ela. Agora, quando eu voltar em BH, eu vou lá, vou fazer uma foto, vou postar, vocês vão acompanhar. Então, assim, Deus faz. Deus continua fazendo. Né? E eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Né? Não é só a alimentação, não é só o mau estilo de vida, né? Comer coisas gordurosas, não fazer exercício, não cuidar do corpo. Não é só isso que nos adoece. Né? Existem muitas outras situações que nos adoecem. Tristeza. Aqui eu anotei algumas que eu trouxe para a gente falar. Não é só na alimentação que entupimos nossas artérias, não é só na falta de uma boa dieta, mas também na falta de descanso, nos ressentimentos, no medo, na angústia, na ansiedade, na tristeza, na preocupação em excesso. Tudo isso também pode acabar com o nosso coração. As situações de estresse repentino fazem com que a defesa do nosso organismo libere alguns hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina. E aí, esses hormônios liberados, eles causam uma constrição do calibre dos nossos vasos sanguíneos, aumentando a nossa pressão, aumentando a frequência dos nossos batimentos cardíacos, fazendo com que a gente também adoeça. Olha só. E na palavra diz: acima de tudo o quê? De qualquer coisa. Acima dos ressentimentos, acima das dores, acima da tristeza, dos traumas, das tragédias, acima das traições. Né? Quem é que trai a gente? Pessoas próximas. Aqueles e aquelas que têm aliança conosco. Né? O meu amigo lá do outro lado da rua, que eu só cumprimento de manhã, não vai me trair. Eu não tenho aliança com ele. Quem me traz são as pessoas que eu tenho aliança, né? Que eu permito expor meu coração para essas pessoas. E Deus diz para a gente, acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarde
o teu coração. Guarde o coração por quê? Né? E continua dizendo, pois ele, o nosso coração, é que dirige o rumo da nossa vida. Guarde o nosso coração, guarde o seu coração, preserve seu coração no Senhor. E aí, eu disse para ela, para essa amiga, falei, olha só, muitas vezes nós questionamos, né, estudos complexos, estudos que a gente não via solução. A gente se doava muito para cuidar do outro. E pouquíssimas vezes a gente se doava tanto para cuidar da gente. A gente acha, né, que se doar para o outro, né, totalmente é o suficiente, mas a gente esquece que a única pessoa que pode cuidar do nosso coração somos nós mesmos. E Deus, ele nos pede nessa manhã para que a gente cuide do nosso coração. Quando nós guardamos o nosso coração, guardamos a nossa vida, os nossos pensamentos, quem nós somos, o que nós fazemos e para que fomos gerados para ser também. Quando nós guardamos o nosso coração, nós glorificamos o Senhor. O nosso propósito de vida é glorificar o nome do Senhor em tudo que a gente faz. Guardar o nosso coração é glorificar ao Senhor. Eu quero ler com vocês a parábola de Jotão, que está lá em Juízes 9. É o 5º livro da Bíblia. Juízes 9, do 8 ao 5. Como essa parábola fala comigo. Juízes 9, do 8 ao 5. Do 7, vamos lá. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha e seja o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se queres realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Ai, Deus, como essa palavra é doída aos nossos corações. Essas árvores, elas representam os corações, né? E aqui a gente vai falar sobre pessoas com corações. E eu tenho certeza que quando a gente falar aqui, vocês vão identificar essas pessoas aí que são na vida de vocês, né? Mas antes disso, eu quero contextualizar vocês aqui um pouquinho, né? Nesse tempo aqui de Juízes, Israel não tinha rei. Eles não eram organizados politicamente nem socialmente como uma nação, nesse período aqui dessa parábola. Viviam como tribos que cultivavam terra e criavam rebanhos. E Gideão foi um dos principais juízes de Israel. Quando o Senhor o chamou para libertar os israelitas do jugo dos amalequitas, a primeira orientação que Deus deu para Gideão foi que ele destruísse os ídolos que o pai dele possuía em casa, quebrando assim a influência e a herança que eles tinham, né, desses deuses na família. Gideão mostrou
com isso, que estava consciente do chamado ao Senhor. Então, ele destrói esses ídolos, e após a sua vitória contra os seus inimigos, os israelitas quiseram fazer de Gideão um rei. Mas ele não aceitou, porque não era esse o que Deus tinha para ele. E ele disse: eu consultei o Senhor não me respondeu, então eu não vou ser rei. Mas um dos seus 70 filhos, Gideão tinha 70 filhos, né? Um dos seus 70 filhos, chamados Abimeleque, se apresentou diante dos homens desejando esse cargo de rei, mesmo sem ter esse chamado. Então ele decide matar todos os seus irmãos para que nenhum ali fosse concorrente do reinado dele, e apenas um conseguiu escapar. Então ele matou os 78 irmãos, e esse um que escapou era Jotão, esse que nos traz essa parábola tão especial aqui dessa manhã. E essa parábola ela é dirigida para Israel, advertindo contra o reinado do seu cruel irmão, Abimeleque. Essa parábola fala sobre um rei que reina sobre si mesmo, sem ser chamado por Deus, para reinar. E nós aprendemos, né, na palavra do Senhor, que quando Deus ele vai escolher alguém, ele escolhe pelo coração dessa pessoa. Assim foi com Davi. Quem lembra da história de Davi? Uma história tão incrível, né? Onde Davi tem os irmãos, e em 1 Samuel 16, 6 e 7, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. Quando Samuel unge o rei Davi, né, Samuel olha para o Eliabe, que é irmão de Samuel, provavelmente mais forte, mais poderoso, mais parrudo, né, mais corpulento. E Samuel diz: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como ser humano. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Em Jeremias também, no 17, versículo 10, diz: eu sou o Senhor que sonda os corações. Então, durante todas as Escrituras, o Senhor vai trazer para a gente como Ele nos avalia. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o nosso interior. Nem nós mesmos estamos preparados para conhecer o nosso interior como o Senhor está. Né? Quando a gente se pergunta, e aqui quando eu falei, né, eu pergunto isso, provavelmente causou um certo incômodo em vocês também. Quem sou eu? Né? Como será que eu me apresento diante do Senhor? É tão fácil, né, falar das qualidades, dos defeitos dos outros, mas quando a gente vai se analisar, é muito difícil, né? Anos e anos aí de psicanálise para poder saber quem nós somos. Responder de fato é muito difícil. Quem somos nós? Mas o Senhor nos conhece. Glória a Deus por isso. E aqui nós vamos falar um pouco sobre os tipos de coração que essa parábola traz para a gente. Nós temos aqui o primeiro coração, a oliveira. Quando eu falar, eu tenho certeza que vocês vão falar: poxa, essa pessoa tem um coração de oliveira. Certo dia, as árvores decidiram trazer um rei para si mesmas. Né? Não foi por direcionamento do Senhor, mas elas decidiram por si próprias. Então, elas escolheram a pessoa mais capacitada entre elas e disseram para a oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira, já sabendo quem ela era, já tendo o propósito e o firmamento dela, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra a Deus e aos homens? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Oliveira produz o quê?
Azeitona. Oliveira produz azeitona. Mas ela não estava falando dos frutos dela aqui. Ela estava falando sobre o que ela produz e, através dos frutos, o que glorifica a Deus através desses frutos. E aí ela responde algo assim que mexe muito com o meu coração. Ela poderia escolher reinar sobre todas as árvores, né? Ser a rainha das árvores, mas ela diz algo muito especial aqui para elas. Deveria eu deixar de produzir o meu azeite, que agrada a Deus e aos homens, para reinar sobre vocês? Quão especial é isso? Porque para produzir azeite, ela sofre produzindo azeitona. E essas azeitonas são arrancadas dela, esmagadas, processadas, moídas. Mas ela sabe que o propósito dela continua sendo louvar o santo nome do Senhor e agradar ao Senhor com esse azeite, né? O azeite, o seu principal fruto é a azeitona, né? O principal uso da azeitona é o azeite. É um produto muito valioso nas Sagradas Escrituras. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo. Na Bíblia, em Tiago 5, versículo 14, está falhando? A Bíblia ensina a ungir os enfermos para eles serem curados com azeite. Também ungiam-se reis e profetas com azeite. Ainda hoje nós usamos azeite para ungir pastores, né? Ungir líderes ministeriais. Então, o azeite, ele tem essa finalidade, né, de trazer esse simbolismo da unção do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então, a Oliveira pensou, não vou abrir mão do que eu posso fazer para o Senhor para agradar o seu coração e reinar sobre vocês. Não vou fazer isso. Então, as árvores que continuavam buscando um rei, mesmo sem ter direcionamento para isso, e muitas vezes, olha, eu vou falar para vocês, muitas vezes, nós cometemos esses erros de querer trazer para o lugar do Senhor pessoas, trazer para o lugar do Senhor situações. Obrigada, minha amiga. Trazer para o lugar que é do Senhor coisas, lugares, pessoas, sem buscar o direcionamento do Senhor para aquilo. Deus, será que essa pessoa é para mim? Será que esse lugar é para mim? Será que essa situação é para mim? Será que esse cargo é para mim? Por mais gostoso que pareça ser, será que é para mim? E aí essas árvores foram não satisfeitas, né, para a oliveira. E aqui eu quero trazer para vocês também, antes de passar para a próxima, algo muito importante sobre a oliveira também. A oliveira é aquela pessoa que traz palavras de esperança, produz palavras de esperança. É aquela pessoa que você está aflita, com o coração entristecido, e você chega para aquela pessoa e aquela pessoa produz esperança. Né? Lá na Arca de Noé, quando Noé solta uma pomba e eles têm esperança da terra seca, a pomba ela traz o que no bico? Um ramo de oliveira, para mostrar que eles teriam esperança em continuar vivendo os dias deles, proliferando, plantando, os animais poderiam descer e viver a vida. Né? Então, essas pessoas elas têm um coração que nos traz esperança. São essas pessoas usadas pelo Espírito Santo para derramar esse óleo de unção sobre as nossas vidas. E aí, eu sei que cada um aqui tem essa pessoa especial. Quando o coração está aflito, olha, eu preciso correr para aquela oliveira, porque ela vai me trazer a palavra do Senhor, que vai me dar esperança. Então, as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores?
A figueira é o pé de figo, né? E o figo é um dos doces mais apreciados mundialmente. Ele é considerado um doce fino, de fino requinte, onde todas as pessoas se alegram, né, com o seu doce sabor. A figueira representa a alegria. E a gente tem muitos amigos assim, né? Aquelas pessoas que no momento de tristeza, naquele momento que você fala, olha, preciso, sabe, me renovar, preciso que essa pessoa que traga para mim essa renovação, essa alegria. Tem gente que entra na nossa casa e muda o nosso ambiente todinho, né? Na nossa casa, no nosso redor, a pessoa chega, já alegra tudo, e você fala, figueira, olha quão doce essa pessoa é. A figueira representa essa alegria, porque a sua doçura traz prazer em quem experimenta do seu convívio. O profeta Isaías mandou o rei Ezequias colocar uma pasta de figo sobre a úlcera que tinha na sua barriga. Provavelmente, esse remédio era usado para trazer alívio às dores, né? E essas pessoas que trazem essa alegria no falar, no abraçar, elas trazem alívio para as dores que a gente passa. O profeta Abacuque expressa em um versículo, né? E a gente tem até uma música sobre isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Porque as pessoas ficam tristes, sim, nós ficamos tristes, sim, mas buscamos satisfação no Senhor. O próprio Jesus mostrou insatisfação quando encontrou uma figueira sem frutos. Lá em Marcos 11, no versículo 13. Porque o propósito da figueira é trazer frutos que alegram, que adoçam as nossas vidas. E Jesus, quando ele encontrou aquela figueira, ele falou, não tem um porquê, estou insatisfeito com essa figueira sem frutos. Né? Frutificar, semelhante à figueira, significa ter uma vida cheia de alegria. E ter uma vida cheia de alegria é produzir frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22 diz que servir ao Senhor com alegria é fruto do Espírito. Embora muitas coisas tentem nos desanimar a servir a Deus, em Salmo 51 diz que a alegria da salvação nos sustenta a cada dia. A cada dia. Então hoje a alegria da salvação nos sustenta. Amanhã a alegria da salvação nos sustentará também. A cada dia. Então, nós temos essas pessoas que amam servir ao Senhor, né? E esses corações são corações que servem ao Senhor com alegria. E logo depois dessa figueira dizer não para essas árvores, nós temos aqui o coração da videira. Depois as árvores disseram para a videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Não. A videira é um pé de uva, né? E a uva, ela representa uma bebida tradicional de milênios, né? A videira simboliza a comunhão que agrada Deus e aos homens. Uma das características do vinho é a sua durabilidade, tornando-se cada vez melhor com o passar do tempo. Além disso, pode ser levado em viagens pelo deserto sem perder o seu valor nutritivo. Frutificar como a videira é viver uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Passamos por desertos nas nossas vidas, mas não desistimos, porque temos intimidade com o Senhor, e o Senhor nos sustenta. Deus nos envia irmãos para ajudar quando precisamos de socorro. E nesse tempo onde prevalece o egoísmo, onde prevalece a individualidade, ter comunhão com o próximo é um desafio. Saber que o outro está disponível para ouvir os nossos anseios, nossas dores, é um desafio. Confiar nesse irmão é um desafio, porque Deus nos pede para guardar o nosso coração acima de todas as coisas.
mas com disposição para perdoar esses irmãos que vão nos machucar, sim, com fé no Senhor, de que estamos aqui vivendo esses desafios para glorificar o nome santo dele, nós conseguimos permanecer. E esses corações de videira são corações de comunhão, corações que trazem comunhão. Aquelas pessoas que eu costumo chamar de cola. Sabe aquela pessoa que no final do ano elas aparecem muito? Aquelas que você sabe que se chamar ela, vem todo mundo. Então você fala, aquela pessoa não pode faltar na minha ceia de Natal, porque ela vai trazer a família inteira. Essa é aquela pessoa que move todo mundo. Vem todo mundo, nós precisamos reunir comunhão e a gente não sabe como é que vai ser o próximo ano, então nós precisamos. E aí você olha para aquela pessoa e fala, uau, ainda bem que eu tenho essa videira comigo. Ainda bem que eu tenho essa videira na minha família. Mas mesmo assim a videira diz para o conjunto de árvores, deveria eu renunciar ao que agrada ao Senhor para dominar sobre vocês? E por último, e aí vocês veem, né, que as árvores escolheram a melhor, e sem opções elas chegam no espinheiro. Não temos mais opções, então nos resta quem? O espinheiro. Vamos lá falar com ele. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. Eu não sei o que elas estavam esperando com a resposta dele, mas ele disse sim. Pessoa errada no lugar errado. Quantas vezes eu já fui a pessoa errada no lugar errado? Quantas vezes eu olho e falo, esse não é o meu lugar. Aqui eu estou disposta a machucar pessoas. Alguém aqui já tocou no espinheiro? Já furou o dedo no espinho? Dói pra caramba, né? E é tão fininha aquela ponta que teve um dia que entrou uma ferpa de um espinho no meu dedo. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível sentir tanta dor com algo tão pequeno. Pessoas erradas nos lugares errados machucam. Pessoas egoístas, com o coração disposto a assumir qualquer lugar, machucam. Pessoas feridas, revestidas de espinho. Imagina que aqui, ó, essa capa tivesse espinho. E aí eu estou ferida, não me cuido, não me curo, não procuro do Senhor o meu sustento, a minha transformação, não procuro do Senhor cura. E aí o que eu faço? Eu, ferida, quero ferir. Então eu vou me revestir de espinhos e vou machucar todo mundo ao meu redor. Eu sei que você conhece alguém assim. Eu sei. Eu conheço. Algumas vezes eu já fui assim. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei, ou seja, nem ela estava esperando por isso, né? Se querem realmente ungir-me rei, venham abrigar-se sobre a minha sombra. Olha só. Espinheiro produz sombra? Tem folhas, frutos? Venham abrigar-se sobre a minha sombra. Mentira. Venham abrigar-se sobre aquilo que eu não tenho a oferecer para vocês. O engano de Satanás. Venham abrigar-se. Se querem realmente ungir-me rei, eu não pedi. Olha só o egoísmo. Olha o coração maledicente desse espinheiro. Venham abrigar-se à minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo de mim e consumirá até os cedros do Líbano. E aí é que a gente vai estudar um pouquinho sobre esse coração orgulhoso do espinheiro.
Todas as pessoas que não produzem frutos, que não têm propósito no Senhor, vão querer ser colocadas em qualquer lugar. O espinheiro é uma árvore que produz espinho. Os galhos do espinheiro machucam. Por causa da sua secura, queimá-los é uma opção. A principal utilidade dos espinhos é usar como fonte de combustível, né? Não sei se vocês aqui já tiveram roça ou tiveram contato com algo assim. Quando nasce aquele tanto de espinho, ou você junta aquilo para produzir fumaça, ou para produzir fogo, para fazer algo, ou para você eliminar aquele espinho daquele lugar. Porque, com certeza, vai ferir algum animal que passa, vai ferir pessoas que podem passar por ele também. Então, você precisa remover aqueles espinhos dos locais onde eles estão se alastrando. Outra característica do espinho é que ele se alastra com muita facilidade. Então, se você não remove o espinho, ele cresce. Cresce, por onde ele passa, ele machuca. Perigoso, né? Mas a gente tem espinheiros aí ao nosso redor. O espinheiro cresce em qualquer solo. Quem dera nossas plantas crescessem em qualquer solo também, né? Eu fico sofrendo com as minhas lá em casa. Mas o espinheiro cresce em qualquer solo. Ô bichinho, viu? Você olha e fala, pronto, não tinha que nascer. Nasceu. A madeira do espinheiro é usada, né, para queimar, produzir combustível. O espinheiro da parábola, imediatamente a ser chamado para reinar, o que ele faz? Começa a fazer um julgamento arrogante sobre ele mesmo, dizendo que se dele vai sair fogo para queimar quem não aceitá-lo como rei. Produzir espinhos representa plantar coisas ruins, ferindo ou queimando quem está por perto. Pessoas excessivamente críticas e exigentes são como o espinheiro e ferem quem está arrumando a casa, quem está removendo. E é necessário que pessoas sejam levantadas pelo Senhor para remover esses espinhos. Embora a gente saiba que muitas vezes essas pessoas serão feridas por eles. Mas existe um propósito do Senhor na vida de cada um desses. Tanto do espinheiro, quanto daquele que vai lançar o espinho fora. Um comportamento arrogante que faz juízo de valor são características de plantar espinhos. Pessoas com coração de espinheiro sempre vão dominar. Mas a cultura desse coração de espinheiro, de dominação, não é uma dominação santa. E o espinheiro ele tem uma característica de arrogância, onde a dominação dele sobre as pessoas vem junto do medo. E aqui o espinheiro diz, se vocês não vierem se abrigar sobre aquilo que eu não tenho para oferecer, vai sair fogo consumidor de mim, que vai queimar até os cedros do Líbano. E aí os cedros do Líbano, daqui a pouco a gente vai ver, mas eles são usados como fundamento. Fundamento, né? E existem esses corações de espinhos que estão querendo arrancar os fundamentos do Senhor dos nossos corações. E a gente precisa estar atento a isso. Esses corações de espinhos, do espinheiro, essa arrogância, ela traz uma cultura do medo. Se você não fizer o que eu quero, se você não fizer o que eu estou mandando, você está fora. Se você não fizer assim, se não for desse jeito, para mim não serve. Se você não for nessa direção, se você não fizer aquilo, não quero você. Então é uma cultura do medo, não é uma cultura do nosso, onde você traz a pessoa para se alegrar com você, você adoça com palavras e com esperança a vida das pessoas, para que haja transformação. O espinheiro não, o espinheiro quer arrancar os fundamentos do Senhor, dos nossos corações, para que ele reine no lugar errado, como uma pessoa errada, para que ele tome o lugar do Senhor sobre os nossos corações. Mas o Senhor nos diz para, antes de qualquer coisa, a gente guardar o nosso coração, para que esse espinheiro também não floresça. Floresça não, né? Não se espinhe aqui,
Porque ele não produz fruto, mas ele se alastra. Então, para que o espinheiro não se alastre em nossos corações, nós precisamos, antes de tudo, guardar o nosso coração, que provém a fonte de vida. O espinheiro é tudo aquilo que é próprio da natureza humana e que fere os outros. A nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa falta de santidade, a nossa prepotência, os nossos achismos, selecionar o que é bom e o que é ruim da palavra do Senhor. A Bíblia não é um fast food onde eu escolho o que eu quero, o que eu não quero viver. A Bíblia é o nosso manual de fé, onde tudo que está aqui é santo. E eu preciso me adequar à palavra do Senhor, não a palavra do Senhor se adequar à minha vida. O espinheiro é tudo que é ruim e que não dá fruto algum. É a mentira, a maledicência, o preconceito, a falta de amor em mim e no meio da igreja. O espinheiro, quando se estabelece, é como fogo que destrói. E aqui a arrogância dele é tanta que ele está dizendo até que vai destruir os cedros do Líbano. O cedro do Líbano, ele é muito utilizado para fundamentos, para casas, para palácios, né? Tipifica a obra do Senhor. E olha só, o cedro, a maior de todas as árvores que a Bíblia diz, que relata aqui, ó. Na palavra do Senhor, a maior, a mais estrondosa árvore é os cedros do Líbano. E esse arrogante espinheiro tem a audácia de falar que vai destruir os cedros do Líbano. O cedro, a maior de todas as árvores bíblicas, é famosa por sua notável altura, pois muitas vezes mede 37 metros de altura. Olha só o tamanho desse cedro. 37 metros de altura, 6 metros de largura. E esse espinheiro astuto está ali querendo falar que vai queimá-la. Por causa da qualidade da madeira, muito resistente e com as raízes muito fundamentadas no solo, o cedro foi usado na construção do templo e do palácio de Salomão. Olha onde esse espinheiro está achando que ele tem condições de seguir ali, de preencher. É muita pretensão do espinheiro, não é não? É muita pretensão. E a gente tem pessoas assim, que têm muita pretensão em tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. A gente até olha e fala, quem essa pessoa acha que é? Mas a gente, além de pensar isso, a gente tem que agir. Porque essas pessoas são tão astutas que quando você percebe, já tem espinho no seu coração. E para esse espinho se alastrar, é muito rápido. Sabe aquelas pessoas que vocês tiveram na caminhada, que vocês falaram, não é possível que essa pessoa se desviou do Senhor. Aquela pessoa que me levou para Jesus, aquela pessoa era incrível, aquela pessoa exalava o perfume do Senhor. E hoje ela não está mais na igreja. Hoje ela se desviou por completo e eu não sei como alcançar aquele coração novamente, mas o Senhor já fez tanto, já produziu tantos frutos daquela vida. Né? Talvez aquela pessoa era uma videira na sua vida, talvez aquela pessoa era uma figueira na sua vida, e hoje ela se torna uma pessoa totalmente enrolada de espinhos. O espinheiro entrou ali, agiu naquele coração e tomou todo aquele coração, arrancou os alicerces, o fundamento do Senhor daquele coração. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Quantas pessoas Deus trouxe para você aqui nessa manhã? Quantas pessoas Deus te trouxe à memória que já viveram com você, esses corações que alegram o Senhor? Coração de oliveira, coração de figueira, coração de videira.
Eu tenho vários corações desses ao meu redor. E eu quero que nesse momento você feche seus olhos, curve sua cabeça e traga à memória essas pessoas. Traga à memória essas pessoas. Essas e esses que tanto abençoam e abençoarão, e já abençoaram também a sua vida, a vida daqueles e daquelas que passaram por você. Às vezes a gente não tinha resposta para aquela pessoa, mas a gente falou assim: vem, busca uma amiga, busca um amigo meu, que eu tenho certeza que aquele ou que aquela vai ter a resposta que você precisa. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu já fiz isso? Por não ter resposta, eu encaminhava essas pessoas com esse coração contrito, e eu falava: olha, conversa com fulana, aquele coração maravilhoso dela vai produzir palavras de esperança. Aquele coração tão maravilhoso vai adoçar a sua vida. Ou aquele coração tão maravilhoso vai te agregar no ministério do Senhor. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade, o privilégio de viver com esses corações. Eu quero que você continue pensando nessas pessoas e agradecendo ao Senhor por elas. E pedindo para que o Senhor cuide do coração delas e que o Senhor dê instrumentos para que elas selem os corações, para que o espinheiro não entre ali. Para que elas continuem fazendo a vontade do Senhor sobre a vida delas, para que elas continuem abençoando vidas, para que elas continuem alcançando corações. Que o Senhor cuide desses corações preciosos. E agora, nesse momento, eu quero que você sonde o seu coração. Talvez você se identificou aqui com algum desses corações, videira, figueira, oliveira. Talvez você é aquela que produz frutos, mas esses frutos devem ser arrancados de você. Talvez você já produziu muitas bênçãos ministeriais através do Senhor, mas o Senhor arrancou essas bênçãos ministeriais da sua mão. Mas eu quero que você se lembre que o azeite produzido pelos teus frutos é para glorificar o nome do Senhor, não é para glorificar o teu nome. Quantas vezes vidas que você buscou, que você investiu financeiramente, tempo, dinheiro, recurso, e essa pessoa voou do seu ninho. É triste, eu sei, como eu sei. Mas essas pessoas foram colocadas na sua vida por um propósito. Para elas se alimentarem dos teus frutos e, a partir disso, elas encontrarem o Senhor. Alçarem voos cada vez maiores, serem plantadas em outras florestas. Mas a sua identidade está ali, não se preocupe. O seu zelo ministerial está ali naquela vida também, não se preocupe com isso. Nesse momento, continue sondando seu coração e peça para o Senhor: Senhor Deus, cele o meu coração. Me ajude nessa manhã a cuidar do meu coração. Se existe aqui, Senhor, algum espinho, se existe aqui, Senhor, alguma situação que não provém do Senhor, nós vamos lançar fora agora em nome de Jesus. Nós vamos queimar esses espinhos que estão dentro dos nossos corações, querendo ramificar aqui e arrancar os alicerces dos cedros do Líbano que o Senhor nos colocou. Nós lançamos fora agora, em nome de Jesus, todo o espinheiro dos nossos corações, para que só o teu nome, para que só aquilo que o Senhor coloca em nós floresça. Para que os frutos do Senhor alimentem, sejam gerados em nós, através de nós, Pai. Para que a esperança da Tua palavra, Deus, seja alicerçada em nossos corações. Pai, nos ajude a guardar os nossos corações
Me ajude a guardar o coração, Pai, o meu coração, que o Senhor me ajude. Pois do meu coração dirige o rumo da minha vida. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, me ajuda a guardar o meu coração, pois do meu coração dirige o rumo da minha vida, assim como está em Provérbios 4, versículo 23. Me ajuda, Senhor. E remove do meu coração qualquer muda, qualquer pequena semente de espinheiro. Talvez eu ainda não veja essa semente aqui, mas eu peço para que o Senhor remova ela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.